A palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora uma mensagem dos Encontros de Paz e Vida, ministrada pelo pastor Fernando Helves. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Vamos meditar na palavra do Senhor, queridos. Abra, por favor, em Gênesis, no capítulo de número 3. Eu quero fazer a leitura com você do versículo de número 8. Livro de Gênesis, capítulo 3, versículo de número 8. Assim que você achar, diga amém, para que eu saiba que você encontrou. Existe um ditado popular onde as pessoas dizem que o homem pode correr, mas ele não pode se esconder. E interessante que a primeira coisa que o homem fez quando passou a ter consciência do pecado, quando passou a ter consciência de que fazia algo errado, foi justamente se esconder. O homem pecou e correu para se esconder de Deus, achando que poderia se esconder de Deus. Mas assim como diz o ditado, o homem pode correr, mas não pode se esconder, nada poderá ser omitido, oculto ou escondido dos olhos do Senhor. Quantos encontraram? Gênesis 3, digam amém. Quem me acompanha, o texto estará à disposição no vídeo. Está escrito assim: E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Quantos creem nesta palavra? Você crê que realmente o homem, ao pecar, correu para se esconder de Deus? Eu vou ler pela segunda vez, escute atentamente. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Você crê na palavra de Deus? Quantas vezes nós já não fizemos o mesmo? Fizemos uma coisa errada e tentamos omitir, tentamos esconder. Principalmente na infância dos nossos pais. Fizemos um mal feito, desobedecemos, e para não pagarmos pelos nossos atos, ou seja, para não sofrermos as consequências daquela malcriação ou daquele mal feito, nós tentamos omitir, nós tentamos esconder. Mas de repente, fomos descobertos. Não teve jeito. Assim é com Deus. A gente até tenta omitir, ocultar, mas há sempre um momento que vem à tona. O homem pode tentar, mas ele não pode se esconder de Deus. Você crê nessa palavra? Quem crê, diga amém. Eu leio e eu vou pedir para você que está comigo hoje aqui, em nossa sede estadual, repetir após mim em bom tom e alta voz, como também você que me assiste pelo YouTube. Vamos lá, gente? Digam comigo. E ouviram, só quem tem fé para repetir bem alto. Vamos lá. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Você crê nesta palavra? Então eu vou pedir agora para você desocupar as mãos e aplaudir bem forte e bem alto o Senhor e a sua palavra. Amém? Feche os olhos e aplauda mesmo. Senhor nosso Deus e nosso Pai,
venha falar conosco agora, através da pregação da tua palavra. Remove, ó Deus, todos os impedimentos e tudo que atrapalha. Unge agora os ouvidos para que todos ouçam, o coração para que todos recebam. Não permita, Pai, que nada venha atrapalhar. E envia, Senhor, a tua palavra nessa tarde com poder e autoridade, e que esta palavra vá e produza o resultado para o qual ela é mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Senhor. Diga graças a Deus. Amém? Podeis se assentar, podeis tomar o vosso assento. Deus havia dado uma ordem expressa. Deus havia permitido que o homem comesse de tudo aquilo que o jardim pudesse oferecer de fruto, a não ser do fruto daquela específica árvore. Mas ainda assim, o homem desobedeceu, o homem pecou, o homem falhou, o homem errou. E quando teve consciência de que havia pecado, de que havia errado, e quando passou a ter consciência do mal, a primeira coisa que o homem fez foi tentar se esconder. Nós lemos o versículo de número 8, mas olha o que diz também o versículo 9 e o versículo 10. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Fiquei com medo do Senhor, ouvi tua voz. Era a viração do dia, como de costume. Sempre neste mesmo horário, Deus visitava o homem no jardim. Só que naquele dia, diferente dos demais, Adão e Eva estavam diferentes. Aqueles que foram feitos puros e inocentes, com o bem em si, passaram a ter consciência do mal, consciência do pecado. Eles que andavam nus, sem nada para cobrir o seu corpo, agora de repente se deram conta que estavam nus, temeram quando ouviram a voz de Deus. E a resposta de Adão é bem clara no tocante ao comportamento do homem quando peca. Eu tive medo e me escondi. Ou seja, o homem quando erra, o homem quando peca, ele quer ocultar, ele quer se esconder. No entanto, a Bíblia vai nos mostrar que nós podemos até tentar, mas não conseguiremos nos esconder de certas coisas. A primeira delas, eu gostaria de ler com você o livro de Provérbios, no capítulo 15. Vamos meditar na palavra, vamos estudar a palavra. Provérbios 15, versículo de número 3. O homem não pode se esconder dos olhos de Deus. Primeira coisa, o homem não pode se esconder dos olhos de Deus. Provérbios capítulo de número 15, versículo de número 3. Quantos acharam, digam amém. Está escrito assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. O homem não pode se esconder dos olhos de quem? Dos olhos de Deus. Quando inocentemente, porque eu digo inocentemente, ou por ignorância, fazemos uma coisa errada contra alguém e de alguma maneira tentamos omitir, ocultar, esconder deste alguém, assim fazemos porque sabemos que aquele mal feito, que
aquilo de errado que fizemos vai gerar uma consequência. No nosso consciente ou subconsciente, a gente acha que se esconder, se ocultar, se omitir, se mentir, se faltar com a verdade, nós não iremos sofrer as consequências de tal ato. Mas eu posso até esconder da minha esposa, por exemplo. Você pode até esconder do seu esposo, ou da sua esposa, ou do seu pai, ou do seu filho, ou de uma pessoa que você convive, ou de uma pessoa na sua empresa, no seu trabalho, na sua faculdade, ou de um vizinho, enfim. Você pode até esconder de alguém, mas jamais você vai conseguir esconder de Deus. Por quê? Porque os olhos do Senhor estão em todo lugar. Imagina agora, para pensar agora, de tudo aquilo que você já fez, e que você omitiu e que você escondeu de alguém. Depois que você se converteu, e até antes, e principalmente antes, mas também depois que você se converteu. Depois que você passou a buscar o Senhor, porque mesmo depois de anos na igreja, muitos ainda acham que podem fazer as coisas escondidos e que não serão descobertos e que a verdade não virá à tona. Imagina aí, antes de você conhecer a palavra, antes de você conhecer Jesus, tudo aquilo que você fez de errado, todo o mal feito, todas as obras da carne que você praticou e que você achava que estava escondendo, achava que estava omitindo, Deus estava vendo absolutamente tudo. Não tem como esconder dos olhos do Senhor. Aqui no Salmo de número 139, acompanha comigo a leitura, Salmo 139. Olha o que diz o versículo de número 9. Salmo 139, versículo de número 9. Está escrito assim: se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Se disser, de certo que as trevas me cobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Diga comigo, nada está oculto aos olhos do Senhor. Amém, pessoal? Por isso, receba o que eu vou dizer agora. Inclusive você que nos assiste. Se você tem feito algo hoje, nesse exato momento de sua vida, que você está ocultando de alguém, que você está encobrindo de alguém, onde você está mentindo para esse alguém, com medo das consequências que isso pode gerar, Deus está vendo absolutamente tudo. Deus está vendo tudo aquilo que você fez e tudo aquilo que você está fazendo. Quem compreende isso, diga amém. Vá comigo, por favor, a Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não erreis. Deus não se deixe escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. Segunda coisa, não podemos nos esconder das consequências dos nossos pecados. Acontece uma coisa muito comum, é muito frequente,
na vida das pessoas que estão na presença de Deus. Algumas se questionam dizendo assim: por que isso acontece comigo? Ou por que Deus deixou que isso acontecesse comigo? Só que ela esquece que antes de estar na igreja, antes de se converter, antes de mudar as práticas, as atitudes, de passar a ter uma nova vida, ela fez muitas coisas erradas. Ela plantou muitas coisas erradas. E é uma lei da natureza. Quem planta, colhe. E é um princípio bíblico. E o texto sagrado diz que quem planta vento, colhe tempestade. Mas alguém pode dizer: mas pastor, eu me converti. Eu não minto mais, mas já mentiu muito. Plantou muita mentira, e essas mentiras ainda estão gerando frutos. Pastor, mas eu não engano mais, eu não traio mais. Mas já enganou muito. Já traiu muito. Ah, mas Deus já não perdoou o meu pecado? Sim, Deus, Ele já perdoou o teu pecado, mas as consequências destes pecados ainda estão vindo à tona, porque se você plantou, uma hora você vai colher. Por isso que a sensação que fica para muitos na igreja é: poxa, depois que me converti, parece que ficou pior. As coisas estão mais difíceis, é luta por cima de luta, problema por cima de problema. Eu já não faço mais o que fazia antes, eu mudei a minha vida, eu sou uma nova pessoa, eu sou uma nova mulher, eu sou um novo homem, eu sou uma nova criatura, batizei nas águas. Por que isso acontece? E aí fica aquela indagação, aquele questionamento, aquela pergunta: por quê, por quê, por quê, por quê? Por quê? Porque o homem não pode se esconder das consequências do pecado. Está escrito: Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem plantar, ele também vai colher. Quem está compreendendo? Cabe agora a pessoa, a partir daqui, a partir de então, a partir desse ponto, passar agora a plantar coisas novas, porque o texto diz no versículo 8, acompanha, Gálatas 6:8, porque o que semeia na carne ceifará corrupção. Se até ontem você plantou na carne, as consequências, ou seja, o fruto que você vai colher, será um fruto corrupto, corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Ou seja, as consequências do tempo que você plantou na carne virão, é inevitável, não tem como se esconder, não tem como evitar. Plantou, vai ter que colher, e temos que saber passar por isso. Mas a partir de agora, nós vamos plantar no Espírito, e toda a colheita que virá mais à frente, virá no Espírito também. Quem entende isso, diga amém. Amém? Então cuidado com o que você plantou no passado, porque as consequências, se não viram, ainda virão. E vigia no que você vai plantar hoje no presente, para que você saiba o que você vai colher amanhã no futuro. O amanhã depende daquilo que eu faço hoje, depende daquilo que eu faço agora. Quem está entendendo, diga amém. Amém? Terceira coisa, Tiago capítulo 4. O homem não pode se esconder 3, da morte. Tiago capítulo 4, versículo de número 14. Assim que você achar, diga amém. Tiago 4, versículo 14. Está escrito assim: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece.
Tem um ditado que dizem que para morrer basta estar vivo. E outro que dizem que muitas vezes há pessoas que não têm aonde cair morta. Eu discordo. Muitos não têm onde cair vivo, porque morto cai em qualquer lugar. A morte é uma coisa eminente. Se Jesus não voltar daqui a 100 anos, todos nós aqui estaremos mortos, como há 100 anos atrás, pessoas que viveram há 100 anos atrás estão mortas e sepultadas hoje. Sim ou não? A morte vem para todos, com exceção, como eu sempre digo aqui na igreja, de um pequeno grupo de cristãos. Por que pequeno? Porque eu estou comparando com a quantidade de cristãos de todas as eras, de toda a história. Essa pequena quantidade é aquela que vai passar pelo arrebatamento da igreja. É aquela que não vai morrer. Isso se você crê no arrebatamento, porque tem gente que não crê no arrebatamento. Quem aqui crê no arrebatamento? Se Jesus voltasse agora, nós não iríamos morrer. Já imaginou não ter que morrer? Muito bem. Um grupo seleto de poucos, eu considero poucos, levando em consideração a quantidade de cristãos que já viveram nesta terra e muitos outros que ainda irão viver. Os cristãos que estarão vivos em vigilância, em temor, em obediência, em santidade, em fidelidade, em compromisso com Deus, eles não passarão pela morte. Eles não passarão pela morte. Mas os que estiverem vivos e se manterem fiéis, com temor, com santidade, com compromisso, e a morte chegar, para esses também não há mal algum. Por quê? Abre a Bíblia, por favor, em Filipenses, capítulo 1, versículo de número 21. Por que não há problema na morte? Porque para mim o viver é Cristo. E o morrer é o quê? O morrer é ganho. Por isso que não tem problema nenhum na morte. Nós cristãos não deveríamos ter medo de morrer. Mas eu sei que a grande maioria tem, né? Por que que nós temos? Porque a gente valoriza a vida que o Senhor nos deu. E nós temos que valorizar essa vida. Nós temos que guardar, nós temos que cuidar. Mas a partir do momento que a morte chegar, como declarou Paulo, o viver é Cristo e o morrer é o quê? E o morrer é lucro, o morrer é ganho. Amém? E eu quero finalizar em Mateus capítulo 25. Mateus 25. A última coisa que o homem não pode se esconder, que é o juízo final. Todos, sem exceção, terão que se apresentar diante do justo juiz. Mateus 25, versículo de número 31. Mateus 25, versículo 31. Está escrito assim, ó: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá
as ovelhas à sua direita. Amém, ovelhas? Quem é a ovelha, diga amém. E os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém? Deste dia também ninguém pode se esconder. Os vivos e os mortos, todos estarão diante dele, e ali haverá uma separação. Do lado direito estarão as ovelhas, os benditos do Senhor, os que serão salvos. Do lado esquerdo, os bodes, os malditos, que serão condenados. 4 coisas: ninguém pode se esconder de Deus, das consequências do pecado, da morte e nem do juízo final. Amém? Quem recebe essa palavra? Você acabou de receber as boas novas do Evangelho através das mensagens de paz e vida ministradas pelo pastor Fernando Helves. Um oferecimento dos pregadores do telhado.